Então é o seguinte, quando a gente fala de planejamento, a gente está falando de uma das várias funções que o administrador tem. Essas funções são recentes? Não. Essas funções elas foram criadas originalmente num livro chamado Teoria Clássica da Administração. Esse livro é de 1916, escrito por um cara chamado Fayol. Alguém aqui já estudou a matéria TGA, Teoria Geral da Administração, seja em faculdade ou para concurso? Ou são 11 teorias, né? A gente estuda 100 anos de administração nessa matéria chamada TGA. E uma dessas teorias é a teoria clássica. Então, olha só, o que a teoria clássica, né, de Fayol definiu? Quando ocorreu a Revolução Industrial, que aí surgiram as fábricas e tudo mais, autores começaram a escrever sobre o assunto, né? Pessoas começaram a estudar cientificamente o trabalho do operário numa fábrica e os livros começaram a ser escritos. Daí surgiu o TGA. O primeiro livro de administração foi de 1902, chamado Teoria Científica, de um cara chamado Taylor. Como ele foi o primeiro livro, ele não cria nada novo, porque as fábricas já eram novas. O jeito de trabalhar numa fábrica era uma novidade. Porque antes das fábricas o mundo era feudal. Então, como é que as fábricas se constituíram? Copiando o modelo feudal. No modelo feudal, você tinha o senhor de engenho, um capataz dando chibatada e os escravos. Numa fábrica, um ex-senhor de engenho que virou dono de fábrica, por causa da liberdade dos escravos, os senhores de engenho partiram para outras formas de continuar ganhando dinheiro. Um capataz, não era nem supervisor o nome, era capataz mesmo, que não dava chibatada, mas ficava vigiando quem estava batendo papo com um colega ao lado, quem estava fazendo corpo mole e mandava demitir. E os operários, similar aos escravos, que não eram escravos, mas tinha hora para entrar, não tinha hora para sair e ganhavam míseros centavos por peça produzida. Não tinha salário fixo, férias, 13º, nada disso. Essa galera originalmente reclamava desse tipo de trabalho? Não, porque era uma bênção poder trabalhar numa fábrica. 17, 18 horas por dia, de domingo a domingo, sem férias. Isso era uma bênção. Muito melhor trabalhar numa fábrica assim do que ser um ex-escravo sem ocupação, do que ser um plebeu sem ocupação. Ninguém reclamava. A questão é que o trabalho era tão exageradamente eu diria mortal para o trabalhador, que depois de 1 ano, 2 anos apertando parafuso o dia inteiro, o cara tinha deformidades físicas, morria literalmente de tanto trabalhar. Só que aí veio a segunda geração. A segunda geração, os filhos da Revolução Industrial, tiveram acesso a algo que os pais não tiveram. Foi o quê? Escola. Foram colocados numa escola. E a gente sabe que um povo, quanto mais educado mais se rebela em relação às injustiças. Esses filhos, a segunda geração, mais ou menos em 1907, 1908, começaram a reclamar. E aí começaram a surgir o quê? Em 1910, 1912, os primeiros sindicatos, as primeiras greves, os primeiros motins, as primeiras rebeliões. Nesse ínterim, autores começaram a escrever sobre o assunto. Então, o primeiro livro, que é de 1902, foi um livro escrito numa época em que ainda não tinha motins e rebeliões. Era ainda que meio que uma sensação de, nossa, que legal, vou poder trabalhar 18 horas por dia numa fábrica, que bom, né? Então, esse primeiro livro do Taylor, ele é focado em quê? Tarefa. Como fazer o trabalhador produzir mais no mesmo tempo de trabalho. Então, quer dizer, é um livro que não fala de ser humano, fala em tarefa. O ser humano era como se fosse um pedaço da máquina. Então, esse livro não definiu muita coisa em termos de gestão. Ele definiu muita coisa no trabalho do próprio operário. Então, por exemplo, esse cara chamado Taylor, ele fez um estudo de nome Tempos e Movimentos. O que foi esse estudo? Ele começou a cronometrar o trabalho do operário na fábrica, e aí ele percebia que o cara lá em, sei lá, 1 hora, apertava 51 parafusos, 50 parafusos. Aí ele virava para o trabalhador fica sentado agora. E sentado, o cara apertava 51 parafusos. Quando ele mudava a postura corporal do trabalhador, foi pensando em ergonomia, saúde corporal ou aumento da produção? Aumento da produção. Aumentar 1 parafuso a mais por hora, na opinião de vocês, é um aumento significativo de produtividade? Pra caramba. Porque esse cara trabalhava 17 horas por dia, são 17 parafusos a mais. Parece que não é muito. Só que a fábrica já tinha logo de cara 1.000 funcionários. Então são 17.000 parafusos a mais por dia. Era um baita do aumento de produção. Então esse estudo de tempos e movimentos não falava de gestão, falava do trabalho do operário, como fazer ele trabalhar mais no mesmo tempo de trabalho, ou até em mais tempo de trabalho. Como a primeira teoria
escreve como é o trabalho do operário, como deve ser, a segunda teoria é estruturalista. Por quê? Ela cria uma estrutura com base no que a teoria anterior definiu. Qual foi a segunda teoria da administração? Teoria da burocracia, de um sociólogo chamado Max Weber. Esse livro é de 1906. Só que o cara, como ele era sociólogo, ele não escreveu apenas sobre as fábricas. Ele também fez crítica a governo. Qual era o modelo de governo da época? Patrimonialista. O que é o regime patrimonialista de administração pública? O Estado se administrava conforme um rei, um ditador determina. Isso é, tudo pertence ao rei, tudo pertence ao ditador, inclusive as pessoas. Modelo corrupto e explorador. Isso se reflete aonde? Nas fábricas. Porque as fábricas não tinham um modelo de gestão para copiar. Elas copiaram o modelo do governo, que era patrimonialista. Se a gente pegar a história do Brasil, representantes desse regime patrimonialista, Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II e os primeiros presidentes da República até 1930. Como o Max Weber, em 1906, escreve Teoria da Burocracia, fazendo uma crítica a governos, dizendo que esse modelo patrimonialista é corrupto, que o modelo ideal foi o modelo que ele inventou, chamado modelo burocrático. O que é o modelo burocrático? Leis, regras, normas, procedimentos. Você concorda que a melhor forma de eliminar a corrupção é com leis severas, né? Sem emoções, uso da razão, meritocracia, as pessoas crescerem porque merecem e não pela pechada, pela indicação? Tudo isso foi escrito pelo Max Weber para governos. Só que o mundo só foi adotar o modelo burocrático a partir de 1930. Por que demorou tanto tempo? O cara escreveu o livro em 1906. Só que naquela época tinha Instagram, tinha Facebook. Então, quer dizer, até um livro ser publicado, traduzido no mundo inteiro, né, em 1906, as pessoas debaterem as ideias, evoluírem nas ideias do livro, demoravam uns 20 anos. Então, por isso que o modelo burocrático de administração pública, que vai dos anos 30 aos 60, só foi introduzido a partir dos anos 30, porque até divulgar, até explorar a ideia demorou bastante. Só que, como eu falei, o cara não escreveu só sobre governos, ele também deu sugestão para as fábricas. Uma das ideias do Max Weber era o quê? Na época, no início das fábricas, você tinha um capataz e 1000 operários. Só que cada operário fazia a mesma coisa. Todos os operários pegavam a matéria-prima, manipulavam, transformavam em produto, embalavam e colocavam lá no cantinho do estoque. Então você imagina 1000 funcionários fazendo todas as etapas do processo. Você produz X. Olha a ideia do Max Weber. O Max Weber pensou assim, peraí, por que a gente não faz o seguinte? Cada trabalhador faz uma etapa. Uma das ideias do Max Weber, divisão do trabalho. Então, por exemplo, eu pego a matéria-prima, o outro manipula, o outro aperta o parafuso, o outro faz o acabamento e o outro põe na embalagem. Quando cada um faz uma etapa do trabalho, a gente produz mais ou menos? Muito mais, porque você cria a tal da especialização. Então, o operário passou a ser o quê? Apertador de parafuso, amolador de alfinete, embalador de produto. Em 1906 começaram a surgir as profissões, porque até então todo mundo era operário. Então aí você começa a ter uma distinção das profissões, só que ainda de forma um pouco desorganizada. Embora o Max Weber tenha criado uma estrutura para suportar as tarefas, ele não pensou em todos os detalhes que seriam necessários para os dias de hoje, né? E obviamente naquela época não era os dias de hoje. Outra ideia dele, tinha um supervisor fiscalizando 1000 operários. Não dá. Em algum momento alguém vai fazer corpo mole e o supervisor está olhando para o outro lado. Então qual foi a ideia do Max Weber? Pegar esses 1000 funcionários e, por exemplo, dividir em 10 equipes de 100, com um supervisor para cada equipe de 100. Mas para quê? Criar departamentos? Não. A ideia do Max Weber foi o quê? Ampliar a fiscalização, para que o trabalhador produza mais. Então percebe, essa segunda teoria também é focada no trabalhador trabalhando mais, produzindo mais. Nada de falar de ser humano, direitos trabalhistas, férias, domingo, nada disso. Quando a gente chega em 1916, que foi o ano que foi escrita essa teoria clássica, aí o contexto é outro. Porque em 1916 já era a segunda geração que trabalhava nas fábricas. Já tinha greve, já tinha motim, já tinha sindicato. Então o Fayol, o francês, ele escreve teoria clássica, também rígido, também focado em tarefa, mas com algumas coisas já flexibilizando para esse trabalhador que começou a clamar por direitos. Então, por exemplo, o que o Fayol coloca no livro dele? Ele reforça a ideia de divisão do trabalho,
Só que ele pega a ideia do autor anterior, do Max Weber, que foi dividir a empresa em equipes menores, e aí ele cria o quê? Departamentos. Então isso pode cair em prova. Departamentalização, que é um assunto que está em todos os editais. Surgiu em qual teoria? Surgiu na teoria clássica do Fayol. Qual era a ideia dele? Se eu tenho 10 equipes de 100 pessoas, cada um com um supervisor, na área de produção, independente da etapa da produção, por que a gente não chama isso, essas 10 equipes juntas, de departamento de produção? Se eu tenho 5 equipes de vendedores na rua, com cada um com um supervisor, por que eu não chamo isso de departamento de vendas? Hoje, a gente tem 6 critérios de departamentalização: funcional, por produto, por processo, por projeto, ou matricial, geográfica e por clientes. Só que naquela época, só funcional. O que é departamentalização funcional? Cada departamento com uma função diferente. Isso é departamentalização funcional. Marketing, vendas, compras. Só que o Fayol teve outra ideia. O Fayol pensou o seguinte: se eu estou criando departamentos que têm seus capatazes, isso continua. Só que eu tenho que ter um responsável, uma única pessoa responsável pelo departamento inteiro. Mas não para supervisionar fiscalizando, mas sim para gerenciar estratégias, gerenciar rumos daquele departamento. Então, o que o Fayol acabou criando? Departamentalização, e ele cria o papel do gerente, que hoje a gente chama de administrador. Então, quer dizer, a profissão de administração que eu escolhi para a minha vida, que alguns de vocês devem ter escolhido também, ela tem 101 anos, né? Porque ela foi criada num livro em 1916. E aí eu cheguei onde eu queria chegar. O Fayol, ele define para esse administrador 5 funções, que é chamado de POC3. O que é o POC3? Prever, organizar, comandar, controlar e coordenar. Isso era a nomenclatura lá daquela época. Para hoje em dia, a nomenclatura dessas funções teve uma atualização. Mas vamos pegar a origem primeiro. Então, na teoria clássica do Fayol foram criados departamentos e foi criado o papel do administrador. Então, como eu falei, esse administrador com 5 funções básicas: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Então a gente chama de POC3 porque 1 P, 1 O e 3 C. O que acontece? Prever. Na época, o pensamento do Fayol, o gestor de materiais tem que prever o que pode acontecer e se antecipar. Então não era bem um planejamento. Organizar é definir quem faz o quê. Então, assim, quais são as funções de cada pessoa e de cada setor dentro do departamento. Comandar e coordenar é quase a mesma coisa. É orientar as pessoas daquilo que tem que ser feito. Só que coordenar soa como uma explicação. Comandar soa como o quê? Ordem. Né? E controlar é verificar se as pessoas estão fazendo isso, para ter ações corretivas. Isso foi criado em 1916 pelo Fayol na teoria clássica. Só que as teorias foram evoluindo. E aí meu objetivo aqui não é explicar TGA. Mesmo porque TGA não faz parte nesse momento do objetivo do estudo por edital de vocês. Mas você tem que ter uma noçãozinha de TGA para entender essa evolução. E aí o que acontece? A partir do momento que as teorias vão evoluindo, as empresas vão aumentando de tamanho, vão virando multinacionais, ao mesmo tempo, no governo, em 1930, começa o modelo burocrático de administração pública. Isso acaba se refletindo na indústria. Por exemplo, no Brasil, Getúlio Vargas assumiu em 1930 e ele é o pai, no Brasil, do modelo burocrático de administração pública. Leis, regras, normas, procedimentos para tudo quanto é canto. E no mundo inteiro foi mais ou menos na mesma época. Só que quando a gente chega nos anos 60, começa a se flexibilizar esse modelo. Porque você concorda que a palavra burocracia, para nós hoje, soa como algo rígido, algo às vezes inútil, às vezes enrolador, que não dá muita dinamicidade para a coisa? Só que para a época era essencial. E qual que era o objetivo da burocracia? Eliminar a corrupção. Então para a época era perfeito. A partir dos anos 60, o que os europeus começam a fazer é copiado pelo mundo inteiro. Começa a flexibilizar o Estado, usando ferramentas do Estado criadas pela iniciativa privada. Que ferramentas são essas? Planejamento, gestão de processos, gestão da qualidade. Surge então no governo o chamado modelo gerencial de administração pública.
que é o modelo que a maior parte dos países do mundo vive hoje. Só que na história do Brasil, não foi a partir dos anos 60, foi a partir dos anos 90, teve 30 anos de atraso. Por que a gente teve 30 anos de atraso? Como todo mundo sabe, nos anos 60 teve o regime militar. Não é que o regime militar tenha gerado um atraso na evolução da administração pública brasileira. Atraso realmente não teve. Mas todo mundo sabe o caos civil que se vivia naquela época. Então, quer dizer, é meio complicado você implementar mudanças para um país no meio de uma guerra civil, praticamente. Então, quer dizer, houve alguma dificuldade. Mas, por exemplo, em 64, auge do regime militar, teve o Decreto-Lei 200. O que foi o Decreto-Lei 200? No regime militar, a administração pública brasileira decide se descentralizar. É a partir do Decreto-Lei 200 que começam a surgir outros órgãos públicos para descentralizar o papel dos órgãos maiores. Descentralizar não é flexibilizar? Então, parece contraditório, né? No meio de um regime militar, um decreto que flexibiliza a gestão pública brasileira. Mas foi uma tentativa para embarcar na onda do resto do mundo de introduzir um modelo gerencial nos anos 60. Só que não deu muito certo. Aí veio o Juscelino. Juscelino foi gerencial pra caramba. Foi o único presidente do país que tinha um planejamento estratégico de governo de verdade, chamado 50 anos em 5. E executou o planejamento inteiro. Mas, ainda assim, com aquele caos que a gente vivia, o Juscelino não consegue definitivamente implementar. Quando, em 85, a ditadura vai embora e devolvem o Brasil para a democracia, aí abre as portas para o modelo gerencial retomar o seu avanço. Só que a gente teve, na figura do Sarney, uma pessoa que não era muito preocupada com a evolução de gerencialismo nenhum. Ele era, na realidade, um grande patrimonialista, né? Transformou o Brasil no Maranhão. Depois do Sarney entrou quem? Collor, que a gente sabe muito bem também o fim da história, né? Então, quer dizer, embora o Collor tenha sido gerencial pra caramba, o Collor foi uma mistura de Juscelino com Getúlio. O Collor, obviamente, não é uma boa pessoa, né? Não é um exemplo de honestidade. Mas as coisas que ocorreram na gestão dele para o Brasil foram maravilhosas. Por exemplo, 8.112, governo Collor. 8666, governo Collor. Por incrível que pareça, lei de improbidade, governo Collor. Por incrível que pareça, Código de Ética, decreto 1171, governo Collor. Olha o número do Código de Ética, 1171, mas enfim. Abertura do país para a industrialização, quando eles chamam o carro brasileiro de carroça, e era mesmo. E aí vem para cá outras fábricas, não só no ramo automobilístico, mas em outras áreas. A geração de emprego do governo Collor foi fantástica. Pai do Plano Real nunca foi Fernando Henrique. Né? O Plano Real ele começa com a Zélia Cardoso de Mello, ministra da Fazenda do governo Collor, quando teve a URV, Unidade Real de Valor, ela preparou todo o terreno para isso. Então o que ocorre? A história não pode colocar o Collor como herói, né? Por razões óbvias. Mas muitas vezes a banca pergunta, não fala do nome do Collor nunca, mas ele fala assim, no começo dos anos 90, tivemos o início do avanço para o gerencialismo no Brasil. Correto. E no começo dos anos 90, quem era o presidente? Collor. Só que aí veio o Fernando Henrique, como ministro da Fazenda do Itamar, né, do vice do Collor. E o Fernando Henrique acelera a implementação do Plano Real, que já era uma ideia do governo Collor, com a Zélia Cardoso de Mello. E aí a história coloca o Fernando Henrique como pai do Plano Real. O primeiro mandato do Fernando Henrique, perfeito. Né? R$1 era igual a $1, tinha emprego, as pessoas tinham dinheiro no bolso, inflação controlada, foi maravilhoso. Não sei se alguém que lembra dessa época. O segundo mandato não. O segundo mandato vem o que do Fernando Henrique? Plano diretor de reforma do aparelho do Estado. O que foi o plano diretor? Introduzir privatizações, terceirizações e a criação das agências reguladoras. Privatizar e terceirizar é uma ideia de direita, é uma ideia do PSDB? Não, é uma ideia desse gerencialismo europeu dos anos 60. Se você parar para pensar, é perfeito a ideia. Você privatiza e terceiriza o Estado, dando para a iniciativa privada as responsabilidades que outrora era do Estado, só que o Estado regulando o mercado para ter qualidade superior e um preço baixo e concorrência. Consequentemente, diminuindo os impostos. No Brasil é isso que acontece? Os impostos não diminuem, só aumentam. As agências reguladoras não funcionam, não fiscalizam muita coisa. E a qualidade que a gente tem daquilo que foi privatizado também é sofrível. Né? Mas o que cai na prova? Teoria ou prática? Teoria. No mundo maravilhoso e florido das provas de concurso, tudo funciona. Né? Tudo é perfeito, tudo é maravilhoso.
que eu estou fazendo essa correlação antes de começar de verdade essas funções com gestão pública, com TGA? Para a gente entender o contexto e o porquê que essas coisas que a gente vai ver agora foram criadas. Quando o mundo evolui para o modelo gerencial, a partir dos anos 60, há um resgate dos livros antigos. Porque o que acontece? Eu falei dos 3 primeiros livros, focados em tarefa. Quando a gente chega em 1929, o que acontece de relevante com o mundo? Quebra da Bolsa de Valores em Nova York, a grande crise. Qual foi o motivo principal da grande crise? Excesso de produção e falta de venda. Como assim? O que as fábricas fabricavam no início? Panela, utensílios domésticos, a Ford com o primeiro carro só tinha um modelo e uma cor, indústria têxtil e armas. Era só isso. Foi um sucesso de vendas, porque antes do século XX, quem tinha uma panela em casa era de barro. Agora eu vou comprar uma panela de alumínio feita por uma fábrica. Só que as fábricas fabricavam as mesmas coisas, não existia o conceito de atender desejo e necessidade do consumidor, elas fabricavam e empurravam para o mercado e o mercado absorvia. Só que para pensar, em 1925, eu já tenho 5 panelas, 10 panelas em casa, preciso de mais uma? Não. Eu já tenho martelo, chave de fenda, preciso de mais? Pô, eu mesmo, eu tenho um martelo em casa que era do meu tataravô, é da Revolução Industrial o martelo, e está lá martelando até hoje, não há necessidade de outro. Então, o que acontece? O mundo parou de comprar aquilo que as fábricas produziam, mas o trabalhador parou de produzir? Não, ele era remunerado por peça produzida, então ele não parou. Aí é que está, o dono da fábrica virava para o cara e falava: meu amigo, eu não tenho dinheiro para pagar o seu salário, porque eu não estou vendendo. Toma aqui para você 50 panelas de salário. O que o trabalhador tem que fazer com as panelas para sobreviver? Vender. E alguém comprava? Não. Crise de 29. Só que a crise de 29 voltou para quebrar. Os trabalhadores invadiam as fábricas, quebrando tudo e tacando fogo dentro da fábrica. A manifestação naquela época era desse jeito. O que os donos das fábricas entenderam? Se eu não começar a olhar para o trabalhador, se eu não começar a levar em consideração o que ele está exigindo, minha fábrica vai fechar. Então as teorias da administração a partir da crise de 29 deixaram de ser focadas em tarefas e passou a ser focada em quem? Pessoas. Aí veio a teoria das relações humanas, do Elton Mayo, que é o início da gestão de pessoas. Teoria estruturalista, porque mudou o foco, tem que ter uma teoria para revisar a estrutura. Teoria dos sistemas, de um biólogo chamado Bertalan Fay, que fala que as organizações têm que olhar para fora, têm que receber influência do cliente, têm que escutar o cliente. E a teoria sociotécnica, que puxa o foco nas pessoas, social, mas volta o foco para a tarefa técnica. Depois dessa teoria sociotécnica surgiu qual teoria? Aí surgiu uma teoria chamada neoclássica, de um cara chamado Peter Drucker. Essa teoria dos anos 50 já. Olha o nome da teoria, neoclássica. Neo nova, clássico antigo. O que o Peter Drucker faz no ano de 54, publicando esse livro? Ele pega a teoria clássica do Fayol e reedita para os anos 50, resgatando esses postulados clássicos. Só que aí que está, ele tem como resgatar isso e deixar de lado todas as conquistas que o trabalhador teve de 1929 até os anos 50? Não. Porque de 29 até os anos 50, o que a maioria dos países criaram? Leis trabalhistas, férias, 13º, fundo de garantia, aposentadoria, tudo isso que hoje está sendo rasgado, né? O governo atual está cancelando tudo. Mas tem razões para isso e razões positivas. O problema é que no Brasil as intenções não são boas e as coisas não são bem feitas. Mas em teoria, essa reforma trabalhista que a gente está acompanhando hoje, ela é boa. O problema é cultural, né? Mas depois a gente fala disso. Então o que acontece? O que o Peter Drucker faz? Ele não pode deixar de lado as conquistas que o trabalhador conquistou, mas ele tenta resgatar o foco na tarefa, porque isso ficou meio perdido. Até então só se falava de quê? Leis trabalhistas, conforto do trabalhador, grupos informais. Então o Peter Drucker resgata: ei, peraí, podemos ter tudo isso, porém a gente está aqui para produzir. O dono da empresa montou a empresa para ter lucro, e você, trabalhador, tem que ter lucro também. Então ele pega essas funções do Fayol, POC3, e cria uma nomenclatura nova. É essa nomenclatura nova que está no edital de vocês, em todos os editais. Quais são essas mesmas funções reeditadas? Prever virou planejar. E aí tem o planejamento que a gente vai conhecer. Organizar continuou sendo organizado, daí foi igual. Comandar e coordenar
não é falar com as pessoas sobre aquilo que tem que ser feito? Então se juntou essas duas funções, e essas duas virou o quê? Dirigir. E controlar continuam sendo controlado. Então eu posso dizer que as 5 funções do firewall se transformaram em 4. As 5 se transformaram em 4. Prever é planejar, planejamento. Organizar continua sendo organizar. Comandar e coordenar virou dirigir. E controlar continua sendo controlar. Só que hoje em dia também se fala de avaliar, comunicar, que são funções secundárias. As principais são essas 4. Planejamento, direção, organização e controle. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Então, quer dizer, eu contei a parte histórica da evolução disso. Essa parte histórica cai em prova? Cai. Essa parte histórica pode ser tema de redação? Pode. Então agora você já tem condição de, se for uma redação sobre isso, conseguir tirar pelo menos o papel da caneta. Ou melhor, a caneta do papel. Né? Ford, também está na linha da tarefa? O Ford é dessa época, entre a teoria, a primeira e a terceira. Entre a teoria científica e a teoria clássica. Só que assim, houve uma forçação de barra dos Estados Unidos em transformar a história do Ford em uma teoria da administração, chamada Fordismo. Não chegou a ser, não é considerada uma teoria da administração. Tentaram, mas não conseguiram. Mas há muitos exemplos do que Ford fez que acabam indo parar nos livros desses outros caras como uma diretriz que poderia ser útil para qualquer empresa da época. Por exemplo, Ford, ele criou um único carro de uma única cor, inicialmente. Só que o cara era tão visionário que olha a propaganda que o Ford fazia na época. Ei, agora você tem a opção. Compre o Ford, desde que seja do modelo T da cor preta. Tu tem opção? Não tem. Mas qual era a opção que ele estava propondo? Ou você continua andando a pé, ou agora anda de carro. Você tem opção. Mas se for para comprar um Ford, modelo T cor preta. Outra coisa que o Ford fez de revolucionário para a época. Todo mundo focado em tarefa e excesso de produção. Ford também. Mas o Ford foi o primeiro a pensar, ainda que de forma embrionária, muito singela para os dias de hoje, em qualidade. Ele era preocupado com padrões de qualidade. Entende? Então, assim, coisa que nenhuma outra fábrica se preocupava na época. Então, assim, respondendo definitivamente a sua pergunta, a Ford entra nisso? O Fordismo entra. Mas muito mais criando ferramentas que foram para os livros do que necessariamente sendo uma teoria da administração. É porque começou a existir uma concorrência pelo seguinte: depois da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos destroem o Japão e vão lá reconstruir, o japonês é tudo menos burro, muito inteligente, muito perfeccionista. Então o que os japoneses fazem? Observam a tecnologia americana e decidem, vou melhorar isso daí. E começa a existir um movimento japonês melhorando tudo que os americanos criaram. Enquanto a Ford veio, enquanto os Estados Unidos então lançam o Fordismo, o Japão lança o quê? O Toyotismo. Exemplos dentro da Toyota. Então começou a existir uma briga de egos, de vaidades entre a Ford e a Toyota, entre os conceitos criados da Ford e os conceitos criados da Toyota. Então essa coisa de Fordismo é uma criação da literatura de administração, que de verdade mesmo não foi uma teoria da administração, tá? Só foi um movimento meio de competição com os japoneses. Tanto é que só vai falar de Fordismo a partir dos anos 50, sendo que a Ford foi no começo do século. Entende? Então foi meio que uma forçação de barra, sabe? Não é assim, é muito relevante o que a Ford criou, mas não a ponto de ser um marco histórico dentro da TGA. Aí não, tá? Então aí o que acontece? Foram criadas essas funções. Planejamento, de todas as funções que eu vou explicar para vocês, é aquela que eu levo mais tempo, por quê? Ela é rica em detalhes, mas são fáceis. E é a função que as bancas mais exploram em quantidade de questões. Então, obviamente, a gente tem uma atenção maior. As outras funções, direção, organização, controle e avaliação, caem bastante, mas bem menos do que planejamento. Então, sobre o planejamento, o que a gente tem que estudar? Quando a gente fala de planejamento, a gente diz... A avaliação seria uma quinta função ou estaria dentro de uma outra? A avaliação ela é considerada, no sentido didático pedagógico, como uma quinta função. Mas na realidade a avaliação ocorre quando? Em todas as etapas, assim como o controle. Na realidade, a avaliação é o nome que se dá para o que a gente vai fazer do controle. Por exemplo, a gente planeja colocando no papel o que se pretende fazer. Dirigimos, explicando para as pessoas o que tem que ser feito. Organizamos, definindo quem faz o quê. E aí as pessoas começam a trabalhar.
Aí vem o controle. Então eu tenho que controlar se as pessoas estão fazendo o que originalmente foi planejado, dirigido e organizado. Vamos supor que eu percebo nesse controle que a pessoa está executando mal porque foi mal explicado para ela, foi mal dirigido. O que eu tenho que fazer? Dirigir melhor. O ato de dirigir melhor é a avaliação. Eu posso dizer que a avaliação é o segundo passo do controle. Por isso que na maioria das bancas não aparece escrito avaliação. Só vem escrito planejamento, organização, direção e controle. Porque a avaliação está dentro do controle. Porque para pensar, faz sentido eu controlar se eu não avaliar e refletir sobre isso? Não faz. Então, algumas bancas colocam a avaliação como quinta função. Outras está dentro do controle. Mas, vamos para a teoria? Está dentro do controle. Tá? Porque não adianta controlar sem avaliar. E aí, essa avaliação serve para quê? Para tomar uma ação corretiva. Isso daqui é um ciclo. Você já estudaram o ciclo PDCA, dentro de gestão da qualidade? Senão a gente vai ver no próximo domingo. Mas isso daqui é um ciclo. Embora não tenha começo, nem meio, nem fim. Você vai executando de acordo com a necessidade. Mas aí eu controlo e avalio. Que o erro não foi da direção. Que o erro, na realidade, foi da organização. Eu coloquei pessoas erradas para a função errada. Muda. O problema é que a maioria das organizações, percebendo que é a pessoa errada no lugar errado, fazem o que com essa pessoa? Foi para fora. Na realidade, você podia readequar. Aí eu percebi, não, o erro não é das pessoas. O erro não é da comunicação dentro da direção. O erro está no próprio planejamento. O que eu tenho que fazer? Planejar de novo. Mudar o planejamento. O planejamento pode ser modificado? Ele é flexível? Pode. É a grande diferença para projeto. O projeto não modifica. Do jeito que ele foi criado, ele tem que ser executado. Planejamento não. O planejamento pode modificar. Depois a gente vai falar melhor da diferença entre planejamento, projeto e processo. Para a gente não confundir na hora da prova. Tá? Até aqui tranquilo? Diga. Em questão de prova, quais seriam os sinônimos dessas palavras? Eu vejo que cai muita palavra diferente dessa. Não cai o POC. O POC3 é uma nomenclatura antiga. Então, assim, por exemplo, planejar. Qual seria um sinônimo de planejar? Não tem praticamente, é planejar. Só que tem um sinônimo que cai em prova de planejar: desenho. Então, se a questão falar assim, o desenho organizacional, todo mundo acha que são os organogramas. Não. Desenho organizacional é planejamento. O ato de desenhar não é colocar no papel? Planejar não é colocar no papel? Desenho. Ok? Por exemplo, desenho de cargo dentro de gestão de pessoas é planejar um novo cargo ou as alterações do cargo antigo. Tá? Agora, dirigir não tem sinônimo. Dirigir é dirigir. Teria, fazendo uma analogia com o passado, comandar e controlar. Mas dirigir é dirigir. Organizar não tem sinônimo também não. Organizar é organizar. E controle também não tem sinônimo. Para hoje não tem. Mas eu posso dizer que essa evolução da nomenclatura moderna acabam sendo sinônimos da nomenclatura antiga. Mas sinônimos para a nomenclatura moderna, como sendo algo mais novo ainda, não. Aí não. Tá? Então, como eu falei, vamos adentrar um pouco mais em planejamento. O que cai sobre o planejamento em qualquer prova, qualquer órgão, qualquer banca? A bibliografia de planejamento é tão grande, mas tão grande, os livros de planejamento são gigantescos. E muitas vezes o concurseiro, ele perde o foco estudando aquilo que não cai, né, querendo estudar o assunto completão. Você tem que enxugar isso. Planejamento, o que cai? Parte histórica, historinha do planejamento que eu vou contar para vocês. Cai dentro de planejamento, obviamente, a definição do que é planejamento, características e tudo mais. Além da parte histórica, caem capítulos de um planejamento. Você tem que saber na sequência o nome dos capítulos e o significado. Ferramentas de planejamento, só que tem trocentas ferramentas. Quantas caem em prova? 3, que são matriz SWOT, que aí todo mundo já conhece, matriz BCG, que não é todo mundo que conhece, e forças de porta. O resto, esquece. E dentro ainda de planejamento, cai também o tal do BSC, Balança de Scorecard, que é uma metodologia para avaliar o desempenho da estratégia. Se você estudar algo além disso, é perder tempo. Só que você pega um livro de planejamento do Chiavenato e Shapiro, ele tem 400 páginas. Você pega um livro de planejamento de outros autores, tem 500 páginas. Então, assim, isso tem que ser enxugado para a realidade das bancas.
Vamos falar primeiro da parte histórica de planejamento, né? Começar do começo. Primeira definição, na realidade. O próprio Cavenato, ele escreve muito sobre planejamento, ele diz o seguinte: as empresas não funcionam na base da pura improvisação. Eu não vou ler o resto, porque para ler você lê em casa. Eu vou explicar e te dar a condição de estudar. Tá? Por isso que assim, muitas vezes as pessoas, estão usando slides, você vai ficar lendo. Não, vocês vão perceber que eu mal leio os slides. Os slides é só um guia para a gente ter uma referência da sequência e é o resumo da apostila que eu mando por e-mail. Isso que eu estou falando é importante, você mandar o e-mail, porque o que vocês vão receber de administração geral é muito mais do que o que está aí. Tá? Então assim, olha o que ele diz. As empresas não funcionam na base da pura improvisação. Como não? Eu digo que hoje, uma empresa que não improvisa, morre. Quer ver um exemplo? Vamos supor que você é vendedor da Ricardo Eletro. Entrou um cliente querendo comprar uma televisão. O preço dessa televisão, R$1.000. O cliente só tem 800 e quer comprar à vista por 800. Você, vendedor, só tem autonomia para dar R$100 de desconto. Então você só pode fazer, no mínimo, por 900. O gerente também não libera, enfim, é a regra. Você só pode dar até R$100 de desconto. Aí o cliente entrou. O cliente vira e fala: quero essa televisão, mas eu só tenho R$800. Então a primeira resposta: não posso, tal. Posso fazer no mínimo por 900. Não, mas eu só levo se for 800. E aí começa aquele debate entre cliente e vendedor. Com essa crise que está, ninguém vendendo nada. O vendedor, ele vai ficar um pouco chateado de perder essa venda. Na iniciativa privada, esse vendedor, embora não tenha autonomia para isso, mas se ele quiser, ele faz? Faz. Aí ele vende para você por 800. O que ele vai ficar? Preocupado quando o gerente dele chegar, puxar o relatório da venda do dia e ver que ele vendeu por 800. Só que aí acabou de entrar um outro cliente na loja, querendo a mesma televisão, só que nem não chorou desconto. O que ele faz? Vende por 1.000. Entrou um terceiro cliente na loja, que também chorou um descontinho. Ele falou: rapaz, não tem como fazer esse desconto. Mas eu prolongo a garantia para você, faço a garantia estendida e tal. E o cara levou com 1.000 também. Beleza, ele já está tranquilo. Quando o gerente chegar e puxar o relatório, vai chamar o vendedor. O vendedor: vem cá. Pô, cara, tu não sabe que não pode vender por 800? Chefe, calma. Eu vendi essa por 800. Mas olha as outras duas, por quanto que eu vendi? Por 1.000. Eu não dei nenhum centavo de desconto. Os R$100 que eu podia dar para cada uma das duas TVs, pagou os R$200 de desconto que eu dei para o primeiro cliente. O que o gerente vai fazer com você? Te dar um abraço, apertado e emocionado, falando: parabéns, no meio da crise você vendeu 3 televisões. O servidor público pode fazer isso? Não. Porque existe uma praga chamada princípio da legalidade. Por que eu chamo de praga dentro da matéria de administração? O modelo de administração pública hoje não é gerencial. O Estado se administra como se fosse uma empresa. Uma empresa de várias características não tem que poder improvisar para poder deixar o cliente feliz? O Estado pode improvisar por causa da legalidade. O que o princípio da legalidade diz? Os atos administrativos devem fazer cumprir a lei. Aquilo que a lei não permite está proibido. Então o servidor tem autonomia para dar fazer um improvisozinho? Não. Olha a diferença na iniciativa privada. Tudo aquilo que a lei não proíbe está permitido. Na iniciativa pública, tudo aquilo que a lei não permite está proibido. Essa é a principal diferença entre gestão pública e privada. Só que detalhe, olha o paradoxo. A gestão privada é presa na burocracia. Eu chamo de praga o princípio da legalidade, mas não é. A legalidade é tão rígida, porque a corrupção no Brasil é tão grande, tem que ter essa rigidez. Imagina na gestão pública todo servidor poder improvisar. Se a gente já tem a corrupção que tem hoje, imagina com o improviso. Então é bom que seja assim. Mas eu chamo de praga no sentido de evolução. Aí a gestão pública não evolui, né? Para ser igual uma empresa privada mesmo. Só que olha o paradoxo. A gestão pública brasileira é presa na burocracia, que é um modelo que tinha que ter sido já deixado para trás, e ao mesmo tempo há uma cobrança e necessidade de uso de ferramentas gerenciais. Como é que um órgão público vai se planejar? E o planejamento pode ser flexível, tem que ser flexível, tem que poder mudar, sendo que o princípio da legalidade me impede de fazer grandes mudanças estruturais. Então é um paradoxo. Por isso que a gestão pública brasileira não anda muito devagar. E detalhe, a gente está no modelo gerencial, preso à burocracia, e ainda não é com resquícios não, com muito patrimonialismo, muita corrupção.
Então, quer dizer, o paradoxo do gerencialismo brasileiro é complicado. Temos a corrupção do patrimonialismo, temos a rigidez da burocracia e precisamos da liberdade do gerencialismo. Vai para frente? Não. Porque tinha que ter sido uma evolução. A gente tem os 3 modelos num país só. Quando a gente fala então disso daqui, as empresas não funcionam na base da pura improvisação. Mentira, funciona. Mas o que o Chiavenato quis dizer? O improviso do dia a dia é necessário. Não foi essa a crítica do Chiavenato. Ele disse que as empresas não funcionam na base da pura improvisação se não executarem estas funções. O que é funcionar na base da improvisação, segundo o Chiavenato? Não tem planejamento. A maioria das organizações privadas do Brasil e públicas também tem planejamento, algo colocado no papel para ser seguido para longo prazo? Não tem. Tem lá um rascunho, um rabisco no máximo. Ninguém sabe planejar de verdade. Ainda mais executar aquilo que nem foi planejado. Então é meio que um tiro às escuras. Nesse aspecto, não deveriam funcionar com base nessa improvisação. Para que a improvisação então não ocorra, aí vem a importância do tal do planejamento. O planejamento então, ele é dividido em uma coisa que sempre cai em todas as provas. Quais são os 3 níveis de planejamento? Os 3 níveis são estratégico, propriamente dito, tático e operacional. Qual que é a diferença dos 3 níveis? Fazendo uma comparação, os 3 níveis de planejamento, sabe aquelas caixinhas de presente, que dentro vem outra caixinha, que dentro vem outra caixinha? Eu posso dizer que o somatório das 3 caixas se chama estratégico. Só que é composto da caixa maior, que é o estratégico, da caixa média, que é o tático, da caixa pequena, que é o operacional. Como é que funciona a lógica disso? Para quem não é muito familiarizado com isso ou nunca estudou essa parte. O planejamento estratégico, ele é de longo prazo. Feito por quem? Pela cúpula da empresa. Dono, diretores, pela cúpula, acionistas. O planejamento estratégico, ele define o quê? Os rumos que a empresa quer seguir, seu objetivo. Existem alguns capítulos que são obrigatórios no planejamento estratégico. O primeiro deles, os 2 primeiros, se chama visão e missão. O que é visão? É onde eu quero chegar, meu objetivo. Isso tem que ser numérico. Então, por exemplo, ser a maior empresa da América Latina em 5 anos. 2 números estão aí subentendidos. Ser a maior. Não está em números, mas é numérico. É quantificável, né? Em 5 anos. E o prazo? Bom, e se depois de 5 anos eu não for a maior da América Latina? O que eu faço? Cometo suicídio? Não. Crio um outro, não. Mudo o meu planejamento. Não, depois de 2 anos, eu já percebi que nos 3 anos que faltam, eu não conseguirei ser a maior da América Latina. Muda agora. Tu vai continuar numa utopia, numa ilusão? Então o planejamento estratégico pode modificar porque é de longo prazo. O que garante que aquilo que eu coloquei no papel para longo prazo, as condições do mercado vão permanecer? O cliente vai reagir do jeito que eu estou planejando? O concorrente vai ficar quietinho e deixar eu fazer tudo que eu quero? Não. Então planejamentos podem ser modificados. Só que a cúpula da empresa, eu estou falando de presidência, diretoria. Vamos falar abertamente. Esse povo tira a bunda da cadeira e anda pelo chão da fábrica? Conversa com o operário, com orelha seca? Conversa com o fornecedor? Conversa com o cliente? Menos ainda. Então você concorda que o planejamento estratégico, que é para longo prazo, feito pela cúpula, às vezes pode se distanciar da verdadeira realidade que a organização vive? Então, às vezes não, quase sempre, né? Mas aí que está. Por isso que ele é desmembrado em 3 níveis. A cúpula define os rumos da empresa para daqui a tantos anos. 3 a 5 anos é o prazo médio de longo prazo. Okay? Isso impede que alguma organização tenha um planejamento para um prazo maior do que 5 anos? Não, isso é livre. Coca-Cola tem um planejamento para os próximos 50 anos. Em 2067, Coca-Cola já se planeja para ser líder mundial em sucos, não em refrigerantes. Por que ela já define isso para 50 anos? Porque ela percebe hoje uma preocupação da sociedade, ou melhor, de parte da sociedade em saúde, né, fitness, academia, essa coisa toda, por exemplo. E ela sabe que refrigerantes deixarão de ser consumidos nas próximas décadas. Eu espero que não. Sem Coca-Cola eu morro, né? Assim, meu sonho é Coca-Cola de 20 litros no garrafão. Mas gente, melhor do que cachaça. Coca-Cola outra vez é melhor que cachaça. Aí o que acontece? Ela tem um planejamento para 50 anos.
Só que em 50 anos, pode ser que surja um novo líquido, onde suco deixa de ser o óleo do borogodó. E vai ser. E vai ser. Por exemplo, a Coca-Cola no Brasil comprou recentemente a Del Valle. Para quem consome sucos Del Valle, deve ter percebido que caiu a qualidade. Mas por que, não é que caiu a qualidade, ela está testando. Ela pode testar equipamentos, testar receitas que ainda não impactam no mercado, que ainda não é o óleo do borogodó. Agora, quando começar a ser consumido bastante mesmo, ela já vai ter uma tecnologia muito mais avançada que as outras fábricas que vão ser criadas para aproveitar a oportunidade. Então eu posso ter um planejamento para 50 anos, cara, pode ter para 1000 anos da frente. Só que o normal, para se chamar longo prazo, para a hora da prova, de 3 a 5 anos, é o normal. Olha a lógica. A cúpula definiu o planejamento estratégico. Visão, missão, valores, análise dos ambientes, formulação das estratégias, construção de cenários, orçamento e cronograma. São os capítulos que a gente já vai conhecer. Vai haver uma reunião. Por quê? Não adianta a cúpula planejar e não explicar para os gerentes qual é o planejamento, porque quem é que executa? Os gerentes, os funcionários. Vai ter uma reunião com os gerentes. Gerentes, nosso planejamento estratégico para os próximos 5 anos é esse, e vai ser apresentado. Nessa mesma reunião, ou em reuniões vindouras, os gerentes vão ter que debater esse planejamento, não criticando, às vezes até criticando os seus gerentes se tiver liberdade, mas como fazer ele acontecer. Cada gerente vai ter que fazer um planejamento para o seu próprio departamento. E esse planejamento já mudou de nome, não é o estratégico, é o tático. Então, o tático é quando cada gerente faz um planejamento para o seu próprio departamento com base na estratégia. Esse prazo não é longo prazo, é médio. O que eu chamo de médio prazo? Se o longo prazo é de 3 a 5 anos, eu posso dizer que o médio prazo é anual. Por que o planejamento tático tem um prazo diferente do estratégico? Por que é menor o prazo? Pelo seguinte, imagina numa reunião onde se definiu que a empresa tem que ser líder da América Latina em 5 anos. Aí o gerente comercial, olha, para a gente ser líder da América Latina em 5 anos, temos que vender 5 milhões de reais em 5 anos, por exemplo. Aí o gerente de produção, para vender 5 milhões de reais, a gente tem que produzir 500 mil peças. Aí o gerente financeiro, para produzir 500 mil peças, eu tenho que ter tantos reais no bolso para comprar novos equipamentos. Aí vem o gerente de RH, para produzir 500 mil peças, vender 5 milhões de reais em 5 anos e ter dinheiro para esses equipamentos, eu preciso ter esses funcionários na mão. E assim sucessivamente. Percebe? É interligado, mas cada gerente está definindo o seu função. Por que é de médio prazo? Fazendo uma conta burra, vamos supor que a área de vendas então definiu lá 5 milhões de reais em 5 anos, fazendo uma conta burra, 1 milhão de reais por ano. Por que eu chamo isso de conta burra? Eu não posso definir a mesma meta financeira igual para os próximos 5 anos. Por quê? Tem ano eleitoral, tem ano pré-eleitoral, tem ano pós-eleitoral, tem crise, tem um monte de coisa, eu tenho que considerar tudo, tem Copa do Mundo, eu tenho que considerar tudo isso. Então o que acontece? Faz uma conta burra, 1 milhão por ano. Vamos supor que no final do primeiro ano, a nossa empresa não chegou no 1 milhão, fez só 800 mil. O que eu posso fazer nos 4 anos que virão? Jogar esses 200 mil que faltaram nos próximos 4 anos, redistribuir. Por isso que o planejamento tático tem que ser de médio prazo, para permitir essa reavaliação contínua. O inverso. Vamos supor que no final do primeiro ano eu já vendi 1,5 milhão. O que eu faço? Aumento as metas dos próximos anos? Não, porque esse é o estilo Dilma de gestão. Bateu a meta, dobra a meta. Isso não existe. Isso não existe. Me dá vergonha alheia quando eu vejo uma gestora pública falar isso. Como que um gestor fala, chegou na meta, dobra a meta? Será que tem condição de dobrar a meta? Será que tem matéria-prima para dobrar a meta? Será que tem dinheiro para investir, comprar novos equipamentos para dobrar a meta? Será que o trabalhador vai ficar empolgado atingindo a meta até ela dobrada? Ninguém pensa nisso. Então, quer dizer, ainda mais o gestor, né? Então, quer dizer, eu não tenho que dobrar a meta, posso aumentá-la, mas dentro da realidade. Todo objetivo tem que ser factível e desafiador também. Tem objetivos fáceis demais, ninguém se motiva. Mas tem que ser algo real, algo verdadeiro. Se é colocado para você uma meta, que é o seguinte, acabou de ter uma mudança no seu edital, saiu uma republicação, está triplicando o número de matéria, mas a data da prova continua a mesma. O que você faz? Você desiste. Você não vai continuar estudando. Então, quer dizer, atingiu a meta, dobra a meta, para, isso é ridículo.
Desabafei, voltando. Aí, o que acontece? Cada departamento vai ajustando. Então, por exemplo, vendi 1,5 milhão. Eu não tenho que aumentar as metas. Por quê? Naquela primeira reunião, a área de produção não definiu que para vender 5 milhões eu tenho que investir tantos reais em mais um equipamento? Se eu dobrar a meta, eu vou ter que comprar mais 2 equipamentos. A área financeira já não tinha definido, temos tantos reais para investir nisso. Se eu dobro a meta, está entrando mais dinheiro, se eu vender. Mas eu tenho que investir primeiro para vender. Por exemplo, há uma frase em administração financeira que é muito verdadeira. Para ganhar dinheiro, eu tenho que gastar dinheiro. Ninguém ganha dinheiro sem gastar, só o ladrão. Mas ainda assim o ladrão comprou arma, roubou, enfim, alguma coisa ele investiu. Né? Ele gastou tempo, ele gastou alguma coisa, se planejou, enfim. Então, quer dizer, para ganhar dinheiro, eu tenho que gastar dinheiro. Então tudo isso tem que estar planejado. Só que é que está, digo. Essa redistribuição, como o senhor falou, no próximo ano, seja porque dobrou mais, ou seja, porque dobrou menos, ela tem que ser feita no próximo efetivo ano. Eu posso dividir, por exemplo, se meu plano fosse de 5 anos, eu posso dividir nos 4 anos, mais 7. Perfeito a sua pergunta. Mas respondendo de uma forma mais objetiva. Na primeira reunião, quando eu recebo o planejamento estratégico, eu sou gerente do departamento, eu não vou definir somente a meta do primeiro ano. Eu já vou definir a meta dos 5 anos que virão. Por quê? Existe um capítulo no planejamento estratégico que a gente vai conhecer daqui a pouco, chamado construção de cenários. Eu tenho que imaginar todos os futuros prováveis para poder fazer isso com antecedência. Por quê? Eu não vou ter tempo para me planejar para o próximo ano no final do ano anterior, no final do ano vigente. Às vezes o planejamento requer solicitação de verba, aprovação de orçamento, outras informações. Mas ao mesmo tempo, tudo ocorre durante o tempo passando, não ocorre antes. Eu tenho que me planejar com antecedência para os 5 anos no tático, para os 5 médios prazos, mas eu também tenho que ter a flexibilidade de poder alterar esses planejamentos táticos no decorrer do período. Porque o mercado não vai reagir de repente do jeito que eu planejei, o consumidor não vai comprar a quantidade que eu desejo ou planejei. Então, respondendo a sua pergunta, eu fecho os 5 anos táticos antes. Mas eles são flexíveis, eles são alterados depois do percurso. Porém, cada departamento é constituído de quem? Funcionários, os orelhas, né? Orelha seca. Tem que ter planejamento para cada funcionário? Tem. Embora hoje se fale muito e tem que existir trabalho em equipe, equipes multigerenciais, autogerenciadas, perdão, eu tenho que ter planejamento para cada pessoa. Isso é chamado planejamento operacional, para cada indivíduo. Esse planejamento é de curto, médio ou longo prazo? Curto. E o que é curto prazo nesse caso? Semanal, no máximo quinzenal. Então olha como é que funciona a lógica da coisa, para a gente entender as caixinhas. Sexta-feira, eu, orelha seca, chamo meu chefe, falo, chefe, está aqui meu planejamento da semana que vem. Esse planejamento, em termos de volume, é extenso? É para a semana seguinte, uma folha, no máximo 2. Esse planejamento é feito com base numa ferramenta lá de gestão de processo, gestão da qualidade, chamado 5W2H. O que é o 5W2H? 7 perguntinhas em inglês que toda criança faz todo dia. What, where, why, when, who, how e how much. Traduzindo, o que é isso? Para que é isso? Por quê? Como? Com quem? Quanto tempo leva? Quanto custa? Se no caso da criança faltou uma pergunta, está chegando? Enfim, pergunta chata está chegando de uma criança, mas enfim, quem nunca fez essa pergunta? A gente preenche essas 7 respostas. O que farei na semana seguinte? Com quem? Como? Qual recurso necessário? Quanto tempo leva? Que retorno trarei? Meu gerente aprova ou não, sugere mais alguma coisa, isso na sexta. Segunda-feira começou, vou executar. Na sexta-feira da semana seguinte, eu tenho que dar uma satisfação para o meu chefe, se eu atingir aquilo ou não. Se eu não atingir, joga para a semana que vem, somado já ao resultado que eu tenho que buscar na semana seguinte. Atingir, parabéns, valeu, bora da próxima semana. Olha a lógica. Somando os níveis operacionais de cada funcionário, de cada orelha, eu posso dizer que aquele departamento terá atingido o nível tático no médio prazo? Sim. Somando os médios prazos de cada departamento no nível tático, eu posso dizer que a empresa atingiu o nível estratégico? Sim. Por isso que a ideia da caixinha. Desculpa, o nível operacional, planejamento pelo indivíduo.
pelo funcionário, pelo próprio funcionário. Porque olha, eu não falei da reunião da cúpula com os gerentes? Cada gerente definindo o seu planejamento para o seu setor, para o seu departamento, cada gerente tem que fazer a reunião com seus funcionários para repassar. Então, cada funcionário atingindo o nível operacional faz o gerente atingir o nível tático. Cada gerente atingindo o nível tático faz a empresa chegar no nível estratégico. Qual foi o tema da redação do MPU 2010 para nível médio? Não? 2010. Em 2010, para mim foi um marco nas provas de concurso no quesito das matérias administração. O MPU de 2010, vocês não fazem ideia da quantidade de gente que tinha escola estudando desde 2008. Gente se preparando com 2 anos de antecedência. Quando saiu o edital do MPU de 2010, uma mudança radical. 50% do edital mudou. Entrou arquivologia, gestão de pessoas, administração de materiais, administração geral, administração pública. Planejamento, gestão de processo, gestão da qualidade, tudo nessa prova. E detalhe, o edital foi publicado faltando 90 dias para a prova. Como é que vocês acham que os candidatos que estavam estudando 2 anos ficaram? Galera, foi uma época que eu dei tanta aula na minha vida. Era manhã, tarde, noite, madrugada, de domingo a domingo. Foi uma boa época para ganhar dinheiro. Tive parada cardíaca em sala de aula, eu nas minhas pernas. Daqui a pouco eu ter que ficar deitado na frente de 400 alunos no auditório, de madrugada, deitado com a perna para cima e ainda falando no microfone porque a aula não podia parar. Foi um ritmo bem intenso. Tinha gente sentado lá de fora do corredor, muito cheio. E aí cai isso na prova de nível médio, na redação de nível médio, algo de administração. Olha o tema. Explique os 3 níveis de planejamento, citando exemplos, e correlacione com a Copa de 2014. Matou. Isso no MPU 2010. O que era para o candidato ter feito? Mas 2014 futuro. Isso em 2010. Era para você correlacionar os 3 níveis de planejamento com a Copa que só iria ocorrer depois de 4 anos. Sabe o que aconteceu? A galera chegou na redação, tchau, levantou e foi embora. Um monte de gente abandonou a prova. Mas era tão simples. Era só explicar isso que eu acabei de explicar e citar o seguinte exemplo. Nível estratégico. O Brasil tendo conquistado ser sede da Copa do Mundo, a geração de divisas, o aumento do turismo nacional e internacional, a valorização da marca Brasil lá fora. Nível tático. O que cada cidade sede deveria fazer? Infraestrutura aeroportuária, reforma dos estádios, enfim. Nível operacional. O que cada taxista, o que cada garçom deveria aprender uma nova língua, aprender a falar inglês para se beneficiar desse momento. Acabou, nota 10 na redação. Para a época foi um terror. Para hoje, para vocês agora seria fácil. Sabe? Então assim, mas para a época foi um terror. Porque nunca tinha caído isso em prova. Agora, de 2010 para cá, administração e prova de concurso. Despenca. Você pega, por exemplo, a prova do MPU 2010, 2013, das 120 questões, 40 são de administração. E o tema da redação também. Oi? Fidel Castro na Secretaria de Educação, a gente já sabia isso. Mas Fidel Castro na Secretaria de Educação não tem nada a ver. A administração nas provas de concurso tem tudo a ver. A gente não vive um modelo gerencial de administração pública. O Estado sendo administrado como se fosse uma empresa. Então, o Estado tem que contratar quem? Mini gestores. Para você ser um mini gestor, você tem que entender de quê? Recursos materiais, financeiros, humanos e tecnológicos. Aí você gerencia uma empresa. Por isso que essas matérias vêm ganhando uma importância cada vez maior.